Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Excel básico, continuando com a semana 2 de fórmulas e funções. Nessa videoaula vamos ver a importância dos operadores aritméticos, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e a importância do uso dos parênteses. Pois bem pessoal, essa é uma aula extremamente importante, partindo do princípio que o Excel envolve muitos cálculos. Então tem muita matemática por trás, então é importantíssimo já ter em mente conceitos matemáticos básicos no uso de operadores aritméticos. O Excel, por ser um programa que envolve cálculos matemáticos, utiliza-se de operadores aritméticos para a realização de tais cálculos, dos quais são destacados aí, a adição. Perceba os símbolos utilizados dentro do Excel para cada operador aritmético. Então a adição é o mais, subtração é o tracinho, o menos, multiplicação é o asterisco, divisão a gente usa a barra, potenciação usamos o circunflexo e a porcentagem propriamente dito o sinal de porcentagem. Obviamente, assim como na matemática existe uma ordem de precedência, de prioridades na hora de você realizar cálculos. Então no Excel listado nesse slide o que o Excel leva em consideração para ser calculado primeiro, a ordem de cálculo, de prioridade de precedência. Então inicialmente começa a ser calculado tudo que estiver dentro dos parênteses, em seguida porcentagem, em seguida potenciação, depois divisão, multiplicação, o que vier primeiro dentro do cálculo, e em seguida adição e subtração. Ok? Pois bem pessoal, então nesse slide eu mostro alguns exemplos básicos só para dar uma relembrada de alguns conceitos da matemática. Então é feito alguns cálculozinhos aí, então eu coloquei uma fórmula igual a 2 mais 5 vezes 4 menos 8. Então lembrando, tendo em vista a precedência, a prioridade dos cálculos, eu tenho aqui uma adição, eu tenho a multiplicação e uma subtração. Então inicialmente eu faço multiplicação. Então repeti o 2 aqui, multipliquei 5 vezes 4, 20, repeti menos 8. Em seguida eu tenho uma adição, uma subtração. Então primeiro que aparece na fórmula aqui é a soma, então primeiro eu somo, então 2 mais 20, 22, e depois subtraio por 8, resultando 14. Na segunda fórmula eu tenho aqui 5 menos 2 elevado a 3 mais 9, então eu tenho uma subtração, uma potenciação e uma adição. Então, de acordo com o que foi visto no último slide, inicialmente eu faço a potenciação, então 2 elevado a 3, 2 elevado ao cubo dá 8, perceba que eu repeti o 5, a subtração e mais 9. Em seguida eu tenho subtração e adição, nesse caso o que vem primeiro é a subtração, então eu subtraio 5 de 8, logo dando menos 3, e depois somo com mais 9, resultando em 6 positivo. Mais uma fórmula, tem aqui 8 mais 4 dividido por 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Então eu tenho aqui uma adição, uma divisão, multiplicação, uma potenciação. Lembrando da prioridade de cálculos, inicialmente eu faço a potenciação. Então perceba que eu repeti os demais elementos, só que no final que eu calculei 5 ao quadrado, logo 25. Continuando o cálculo, depois eu faço aqui 8 mais 2 vezes 25, porque 8 mais 2? Porque na verdade eu tenho uma adição, uma divisão e uma multiplicação. A divisão aparece primeiro, então a primeira coisa que tem que fazer é a divisão. Então 8 mais 4 dividido por 2, 2, vezes 25. Aqui eu tenho em seguida uma adição, multiplicação, então eu tenho que multiplicar primeiro, logo 2 vezes 25, 50, mais 8, 58. Depois tenho mais uma fórmula, 5 mais 4 vezes 3, mais, entre parênteses, 6 menos 3. Então, lembrando da prioridade dos cálculos, eu tenho aqui uma adição, multiplicação, uma adição e uma subtração dentro dos parênteses. Então, primeiro eu tenho que calcular o que tiver dentro dos parênteses. Então, perceba que eu repeti, 5 mais 4 vezes 3, mais, e aí 6 menos 3 está dentro do parênteses, resulta em 3. Em seguida, eu tenho aqui uma adição, multiplicação e mais uma adição. Então, eu faço a multiplicação inicialmente. 5 mais 4 vezes 3, 12. Repito, mais 3.
e aqui uma simples soma, né, resultando em 20. Aqui eu tenho 5 mais 4 vezes, abro parênteses, 3, mais, abro outro parênteses, 6 menos 3, e aí fecho o primeiro e o segundo parênteses. Obviamente, quando tem parênteses dentro de parênteses, eu começo a calcular de dentro para fora. Então, o primeiro cálculo a ser realizado aqui vai ser 6 menos 3, que vamos dizer assim é a parte mais interna, né, desse monte de parênteses que nós temos aqui. Então, 5 mais 4 vezes eu repito, tá aqui, abre o primeiro parênteses, repetiu 3, mais calculei o 6 menos 3, resultando em 3 positivo. Né? Em seguida, continuo tendo o primeiro parênteses aqui, então entre adição, multiplicação e parênteses, mesmo sendo adição dentro de parênteses, tenho que calcular os parênteses. Então, 5 mais 4 vezes 6. Aqui, adição, multiplicação, né? A partir daqui já devemos estar sabendo de qual é salteada que devemos multiplicar, então 5 mais 24, logo resultando em 29. É importante frisar que no Excel não existem, né, alguns elementos como existe na matemática, tais como colchetes nem chaves. Então perceba, neste último exemplo que eu mostrei de fórmula, que foi usado aí parênteses dentro de parênteses. Então é assim que funciona quando você quiser, por exemplo, dar maior prioridade em determinado cálculo. Tá? Então vamos para uma demonstração. Eu deixei uma planilhazinha separada aqui, bem pequena, bem curta, mas fácil de se entender. Tá? Não estranhe o ambiente aqui de repente de outras das videoaulas anteriores, umas 2, 3 videoaulas anteriores, porque na verdade não é que o tamanho da fonte estava grande, é porque na verdade eu tinha aumentado o zoom, ok? Então nós temos aqui 3 células, né, valor 1, valor 2, valor 3 na coluna A, e na coluna B os valores já colocados aqui. Perceba que teve como resultado final 2, tá? Apesar de nos slides eu ter usado fórmulas colocando já valores, né, numéricos, eu posso criar fórmulas normalmente dentro do Excel, né, usando sinais matemáticos como adição, subtração, né, porcentagem, né, o circunflexo de potenciação, enfim, parênteses, da mesma forma usando a posição das células. Então perceba que eu coloquei aqui a seguinte fórmula, né, B1 mais B2 vezes B1 menos B3 mais, entre parênteses, B1 elevado a B3. Então a primeira coisa que eu calculo aqui é B1 elevado a B3, então BU tem um valor de 1 elevado a 6. Obviamente 1 elevado a 6 continua sendo 1. Tá ok? Pois bem, pessoal, e a partir daqui, né, eu sigo a mesma ordem, mesma precedência na qual já foi explicado. Ok? Então nessa videoaula vimos, né, quais são os operadores aritméticos existentes dentro do Excel, as prioridades existentes no uso desses operadores aritméticos e, além disso, a importância dos parênteses ao escrever, né, fórmulas, né, que eles têm a maior prioridade dentre todos os operadores aritméticos na hora de realização de um cálculo matemático. Espero que tenham gostado, espero que tenham tirado suas dúvidas. Não se esqueçam, na descrição do vídeo vai estar o questionário, né, um exercício para fixarmos bem esse conteúdo. E até a nossa próxima videoaula. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.